Apostila na mão? Todos aí? Vai passar uma lista. Chegou para a irmã? Recebeu? Vai passar uma lista. Se seu nome não está lá, você coloca. Se está lá, você marca só um X. Que essa lista é para a gente estar enviando as apostilas para você, né, no seu WhatsApp. Se você não quer receber, você risca seu nome aí, porque a gente põe num grupo, só que é grupo silencioso, né? Não tem outros assuntos no grupo, ninguém consegue postar, né? Só a gente que consegue, só os administradores é que postam lá, e são as lições. Estava iniciando dizendo que nós estamos no livro de Êxodos. Terminamos Gênesis, na semana passada nós já iniciamos o livro de Êxodos, falando um pouco a respeito do nascimento de Moisés, o ambiente que existia no Egito, né, com o povo de Deus, aquele período pós-José, pós-Jacó, o que aconteceu naqueles séculos, né, até o tempo da saída do povo. E por mais de 300 anos, Deus simplesmente ele não se comunicou. Deus não se comunicou. Deus ficou em silêncio, trabalhando na história. Lógico, a gente viu até na semana passada que Deus ele estava trabalhando na história. No Egito, né, para que José fosse recebido, Deus enviou um povo estrangeiro para o Egito, né, os semitas, os ixos, e eles dominaram o Egito, governaram o Egito, né, tiraram os egípcios do governo, assumiram o governo. Então foi muito mais fácil para José ser elevado ao posto que foi, porque eles eram aparentados, porque eram descendentes de Sem, né? Naquela época essa questão era muito importante, né? No mundo antigo, né, pós-dilúvio, os primeiros séculos pós-dilúvio, o mundo se dividiu em três grandes grupos, né? Os semitas, os descendentes de Cão e os descendentes de Jafé. Então eram três etnias principais no mundo: José, os hebreus, semitas e aqueles que estavam governando também. Quando eles saíram, a coisa ficou ruim, né? Ficou muito difícil para o judeu, porque os egípcios eles são descendentes de Cão, e Cão foi o filho que teve a descendência também amaldiçoada por Noé, e havia ali uma questão profética de que os filhos de Cão serviriam, né, os filhos de Sem. Na terra prometida, quem estavam eram os cananeus, que eram descendentes de Cão. E Deus havia dito, falando, essa terra aqui vai ser dos descendentes de Abraão, que eram semitas. Então toda a história ela vai se desenvolvendo dentro desse contexto, né, que começa lá em Noé ainda. Então muitas coisas a gente às vezes não tem essa percepção, mas elas têm uma razão profética, tem uma razão histórica muito séria, muito visível, né, quando você conhece o que aconteceu lá atrás. Então, chegando assim nos últimos anos, Deus havia dito a Abraão que a descendência dele ia descer para o Egito. Desceram bem, Jacó foi recebido muito bem por Faraó, eram aparentados, né, descendentes de Sem, e por um tempo eles foram muito bem tratados, depois se tornaram escravos. Só que Deus falou que com 400 anos que eles estavam na terra, eles sairiam do Egito, e não sairiam de mãos vazias, né, que eles saíam de lá com manifestação do poder de Deus e enriquecidos. Agora, vai chegando o final do tempo, dos 400 anos. O que acontece quando esse tempo está se completando? Moisés já havia fugido do Egito. Moisés ele fugiu para salvar a própria pele. Moisés, nós vimos na última lição, ele foi criado nos palácios de Faraó, ele foi criado como filho da filha de Faraó. Ela inclusive queria que ele fosse sucessor do trono, sendo ele hebreu, mas ela tratou como filho, e havia uma resistência muito grande em relação a Moisés, principalmente pelos sacerdotes do Egito, que perceberam, né, lá desde quando ele veio para o palácio, de que ele era o libertador de Israel, né, que os israelenses conheciam a profecia, os hebreus conheciam a profecia, e os sacerdotes, os mágicos do Egito também
já tinham sido avisados por Satanás de que ia surgir um cara que ia liderar os hebreus para a libertação deles. Então eles estavam tentando matar esse cara, de alguma maneira identificar e matar. Por isso mataram as crianças, os meninos que nasciam dentre os hebreus. Não conseguiram matar Moisés, né? Deus mandou Faraó cuidar daquele que ele queria matar, né? Levou lá para o palácio para que seja cuidado, né, pelo próprio Faraó, pela filha de Faraó. Enfim, Moisés já está agora fugitivo, né? Os últimos anos do povo no Egito, Moisés não está no Egito. Moisés tinha fugido, tinha ido lá para Midian. Midian fica nas regiões da Arábia, e Moisés está lá cuidando do rebanho do seu sogro, né? Inicialmente Moisés achava que ele seria realmente o libertador do povo de Israel. E depois agora, já chegando aos 80 anos, ele está achando que ele já não é mais coisa nenhuma na vida. Com 40 ele achou que ele ia ser libertador. Com 80 ele já está assim, convicto de que ele não tem mais nada para fazer na vida, a não ser criar os filhos e cuidar dos rebanhos do seu sogro e ficar por ali mesmo, lá na região de Midian, ou lá na região da Arábia. Só que no Egito, o que está acontecendo nesse período? A vida do povo está piorando. Faraó está cada vez mais pressionando aquele povo, está cada vez mais fustigando o povo, dando mais trabalho, mais carga, e a vida deles vai se tornando cada vez mais amarga. E cumpriram-se os 400 anos. E Deus falou: com 400 anos vocês vão sair. E deu 400 anos e o povo não saiu. O que acontece então? Daí o povo que estava acomodado, esperando o relógio passar, para que de repente, de uma maneira sobrenatural, Deus pegasse, os arrancasse, quem sabe mandasse lá carruagens de anjos, né? Para pegar e embarcar todo mundo nas carruagens celestiais, e os anjos levarem ele para a terra prometida. Deus não trabalha assim, né? E o povo esperando que Deus fizesse tudo sozinho. Aí Deus não faz. Deus também fala: bom, se eles estão de braços cruzados, Deus também cruza o braço. Falei: essa obra não é só minha, porque tudo aquilo que Deus promete, tudo aquilo que Deus anuncia, Ele vai fazer a parte dele. Mas tem parte que cabe aos endereçados das profecias, né? E os endereçados da profecia estavam lá acomodados, esperando que Deus fizesse tudo por eles. E quando Deus não faz, então o que acontece? Êxodo capítulo 2, no verso 23, diz assim, lá para a metade dele, fala: clamaram por socorro, e seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu os gemidos e lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. E olhou para os israelitas e percebeu a sua necessidade. Deus não sabia o que estava acontecendo? Sabia. Deus não sabia o que tinha prometido? Sabia. Mas Deus estava aguardando uma atitude, um posicionamento do seu povo. Falou: olha, agora nós vamos trabalhar em parceria. Quando o povo se volta para Deus e começa a clamar, é natural que quando você... O que a oração faz? A oração não muda Deus. A oração me alinha com Deus. Por que nós precisamos orar? Porque a oração faz ligação entre a terra e céus. E quando nós nos ligamos aos céus, através do clamor, através da oração, através da intercessão, não é Deus que muda. É o nosso coração que vai se alinhando com o coração de Deus. Nós é que vamos mudando. A oração, ela não tem essa capacidade de mudar Deus, porque Deus não muda. Deus é o mesmo sempre. Agora Deus, ele se compadece. Deus ouve o clamor, mas Deus não muda. A oração me muda e não muda Deus. E aí o povo começa a ser mudado pelo próprio clamor. Eles começam a buscar Deus, a entrar num lugar, primeiro de fé, porque estão pedindo: Deus, o Senhor prometeu. Então quando eles estão dizendo isso, o que eles estão fazendo? Eles estão crendo na promessa. E estão declarando para Deus, falando: nós acreditamos. Então vai acontecer, precisa acontecer. Se Deus promete e você não crê, Deus não está obrigado a cumprir as coisas que você não acredita. Deus ele precisa da nossa fé. O justo viverá pela fé, e tudo é possível aquele que
crê, né? Ao que não crê, lembra que Jesus, no início do seu ministério, Jesus ele saiu por todos os lugares curando enfermos, levantando paralíticos, fazendo uma série de milagres. Mas daí Jesus ele vai para Nazaré. Jesus ele já não estava mais morando em Nazaré. Jesus já morava em Cafarnaum. Já tinha mudado lá para as margens do Mar da Galileia, está morando em Cafarnaum, e ele estava viajando, né, por Israel, anunciando o Evangelho. Daí ele vai em Nazaré. Quando ele chega em Nazaré, ele vai ensinar na sinagoga, que eram os lugares que ele buscava primeiro para ensinar. Quando ele está na sinagoga ensinando, e ele se revela, né, o Messias, o que é que o povo de Nazaré diz? Fala, não é esse aí, filho da Maria e do José? Nós não conhecemos os irmãos dele, as irmãs dele? Não é ele o carpinteiro também? Ou seja, o povo não creu em Jesus. E aí a Bíblia fala lá em Lucas, se não me engano, no capítulo 4, que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres. Não é que ele não quis. Ele não pôde fazer ali muitos milagres. Por quê? Porque o povo não creu. Em todos os lugares Jesus estava fazendo muitos milagres. Ali, quem sabe, ele curou uma dor de cabeça, uma dor nas costas, mas ele não pôde fazer muitos milagres por causa do ambiente de incredulidade do povo da sua própria cidade, lá de Nazaré. Agora o povo busca Deus, pede livramento, e o que é que acontece? Aí Deus começa a agir. Só que esse atraso no posicionamento do povo também provocou um atraso no cumprimento da promessa. Era para eles saírem com 400 anos, e eles saíram de lá com 430 anos. Perderam 30 anos por causa da falta de ação deles próprios, né? Lá em Êxodo capítulo 12, 40, fala que quando se cumpriu exatamente 430 anos que o povo tinha descido para o Egito, aí eles então saíram. Era para sair com 400, se Deus falou que era 400, era para sair com 400. Né? Então, a falta de posicionamento retardou, né, o cumprimento das promessas de Deus, e isso não é só para aquele povo. Isso é algo que acontece com a gente. Se eu não me alinhar, se eu não me posicionar com aquilo que Deus falou, se eu não procurar, se eu não buscar, se eu não caminhar naquela direção, eu vou retardar, né? Ou eu vou até fazer com que não se cumpra, né, aquilo que Deus disse. Você tem promessa na sua vida? Então você precisa se alinhar com ela. Você não pode ficar esperando que Deus faça tudo, você precisa fazer a sua parte. Ele vai fazer a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Agora, nesse período, historicamente, lá no Egito, já havia trocado, né, o governo. A Bíblia fala que tinha surgido um faraó, isso ainda quando Moisés estava lá no Egito, surgiu um faraó que não conhecia José e começou a maltratar o povo. Agora, quando Moisés ele foge, também o rei do Egito morre, né? Um tempo depois que ele estava, Deus, quando se apresenta, se manifesta a Moisés, fala que ele pode voltar porque o rei que queria matá-lo já não está mais. Então, a maior parte dos historiadores, não há um consenso, mas assim há uma opinião majoritária dos pesquisadores e dos comentaristas, de que o faraó, o rei que governava o Egito, nos dias do Êxodo, nos dias da saída do povo de Israel, foi o Ramsés II. Ramsés II é um dos mais famosos, não ou mais, mas um dos mais famosos antigos reis, né, faraós do Egito. Ele muito reconhecido pelas obras. Ele era um cara alucinado. Sabe aquele negocinho de obra faraônica, né? Quem gosta de obra faraônica, então, Ramsés era um desses que deu essa característica, né, ao Egito, né, das obras faraônicas. Ele foi um dos que mais investiu na construção de coisas, templos, tantas grandiosas obras do passado lá no Egito. E ele não tinha nenhum pudor, inclusive ele era tão vaidoso,
Tão vaidoso que ele não tinha nenhum pudor de mudar o nome de quem fez a obra. Então, às vezes, obras anteriores a Ramsés II, ele ia lá e colocava o nome dele, apagava o nome do antigo, de quem construiu, e colocava o nome dele. Isso até uma das coisas dos Ixos, né? Os Ixos que não eram egípcios e que governaram o Egito por quase 300 anos, as obras que eles fizeram, assim, a história do Egito tentou apagar, não conservou muito. O Egito antigo é a nação, é o povo antigo que mais registrou a sua história, que mais deixou registro histórico e arqueológico. De todos os povos do passado, o egípcio foi aquele que mais conservou informação da sua história. Mas do período de governo dos Ixos, eles não valorizaram, eles até apagaram muitas coisas, porque eram governantes estrangeiros sobre eles, então não mereciam ser citados, né, mencionados ou conservados historicamente. E Ramsés II, ele provavelmente, as obras que foram feitas por outros reis do passado, ele foi lá e colocava o nome dele. Inclusive os arqueólogos, quando começaram as pesquisas arqueológicas no Egito, né, e viam Ramsés II para todo lado, falavam: como é que pode alguém ter feito tanta coisa naquela época? Era incompreensível para o estudo arqueológico como é que um imperador conseguiu fazer tanta coisa. Depois eles foram percebendo que muitas das coisas que tinham o nome dele não era dele. Eram coisas mais antigas, que ele simplesmente foi lá e trocou a placa, né? Tira a placa do ex-governador e coloca a placa dele, como se fosse ele o autor daquela obra. Então ele não poupou esforços para engrandecer o próprio nome. E para fazer isso, de engrandecer o próprio nome, o que ele precisou fazer? Aumentar a carga dos escravos. Então ele impôs, né, uma ação de trabalho muito mais pesada para os escravos. Parte porque eles não gostavam dos judeus, e os judeus nessa época já eram numericamente maior do que os egípcios no Egito. Eles haviam crescido, multiplicado muito mais do que o egípcio. O egípcio gostava de televisão, de internet, de celular, e o judeu não tinha essa coisa, né? Então o judeu estava lá fazendo filho, e eles multiplicaram e se tornaram em maior número do que os próprios egípcios. Então, uma das razões da perseguição é porque os escravos, os estrangeiros, já são numericamente maior do que nós, e isso é um perigo, né? Tem um povo maior do que a gente mesmo aqui, então isso aqui já é um perigo para a nossa segurança. Eles podem nos dominar. E a outra razão é porque ele queria realmente se engrandecer demais, então ele punha carga, mesmo que não fossem numericamente maiores. Ele tinha essa vaidade, essa necessidade, né, de aparecer. Nesse tempo, então, né, o contexto histórico é mais ou menos esse. E Deus que está em silêncio, Deus que não vem falando com ninguém desde a época de Jacó, né, desde a época de José, porque de Jacó até Moisés, Deus não fala. A história está acontecendo. Ela vai seguir aí através dos séculos, e nós temos parte dessa história registrada na Bíblia, mas bem pouco registrada na Bíblia, e parte dessa história registrada na história geral da humanidade, dos povos antigos. Mas Deus está em silêncio. Desde que Deus fala com Jacó, agora Deus não fala mais. A última vez que aparece Deus falando com alguém, foi falando com Jacó. Aí ele já não está mais falando. Está em silêncio, está agindo, está trabalhando. Levou Moisés lá para a terra de Jetro, né, do seu sogro. E agora Deus ele vai falar com Moisés já com 80 anos. Como eu disse, Moisés com 40, ele acreditava ser o libertador de Israel. Ele era o judeu mais capacitado para cumprir aquela missão. Aliás, ele já tinha até liderado, né, o exército do Egito nas batalhas que o Egito teve contra os etíopes, no sul do Egito, e foi vitorioso, né, porque todos os generais do Egito que guerrearam contra os invasores do sul, os etíopes, foram derrotados. E só Moisés, então, quando ele foi colocado nessa posição, né, de governar, de liderar os exércitos do Egito,
ele conseguiu vencer. Nós falamos a respeito disso um pouco na lição passada. Então agora Moisés está lá com 80 anos de idade, e Deus treinou ele durante 40 anos, né, lá no deserto, cuidando de rebanho. Qual era a missão que Deus tinha para Moisés? Liderar um povo, um grande povo. Aproximadamente 2,5 milhões de pessoas, né, 600 mil homens, com mais de 20 anos de idade, e o restante da população, entre mulheres e crianças, né, provavelmente chegava aí próximo de mais 2 milhões de pessoas. Lembra que eles faziam bastante filhos. Então Moisés ele ia liderar um grande rebanho, e Deus coloca ele para cuidar de rebanho. Coloca Moisés para cuidar de ovelha, né? 40 anos lá cuidando de ovelha, aprendendo como é que se lida com ovelha, porque ele não tinha essa experiência. Os seus patrícios, os hebreus, eles eram pastores, mas Moisés foi criado no palácio. O egípcio ele não cuidava de rebanhos. Para eles era uma profissão indigna cuidar de rebanhos, e principalmente de ovelhas. Até o gado maior, né, bovino, até era mais habitual você ter egípcio cuidando de bovino, mas de ovelha, de rebanhos pequenos, não. Então Moisés não tinha esse treinamento, não tinha esse preparo. Deus leva ele para ele ser treinado a cuidar de ovelha, porque ele teria que cuidar de um grande rebanho parecido, né, com ovelhas e cabras e cabritos, né, porque é o tipo de rebanho que Jetro tinha, e que Moisés estava ali cuidando. Então Deus vai e dá um treino. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 1, fala assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Ou seja, está lá em Midian, que é a região da Arábia, e ele vai para o lado ocidental, né? Vem para o oeste, né? Ele está lá para a região oriental, para o leste, e ele vem em direção ao oeste para apacentar os rebanhos. Uma das razões naturais é em busca de pasto. Mas a razão espiritual é que Deus está conduzindo ele sem que ele saiba, para ter um encontro com Deus. Ele fala que ele encontrou com Deus aonde? Chegou no Monte Horebe. O Monte Horebe, ele, na Bíblia, ele é um sinônimo do Sinai. Alguns estudiosos acreditam que o Monte Horebe, aliás, que o Horebe é toda a região. Ali existe uma cadeia. Alguém já esteve nessa região lá no Egito, na Península do Sinai? 1, 2, 3, né? Então ali tem uma cadeia de montanhas. E grande parte dos estudiosos acredita que Horebe tratava de todas, né, aquelas montanhas, aquela região montanhosa era Horebe, né, como uma cordilheira. Não é exatamente uma cordilheira, mas o Monte Horebe seriam aquele conjunto de montanhas que estão localizadas ali na Península do Sinai. E que o Sinai é o pico mais alto daquelas montanhas que estão ali naquela região. E esse é o lugar onde Deus daria depois os mandamentos a Moisés. É o lugar onde Deus haveria de ser manifestado ali algum tempo, não muito distante daqueles dias, né? Deus ele desceria, né, com toda aquela manifestação da sua glória no Monte Sinai, para entregar a Torá a Moisés e a seu povo. Então, geograficamente, né, a maior parte dos estudiosos acredita que o Monte Sinai seja ali, aquele monte mesmo onde as pessoas vão visitar, na Península do Sinai. Próximo ali tem um mosteiro, né, mosteiro de Santa Catarina. E algumas outras pessoas acreditam que o Monte Sinai ele era lá na Arábia, na própria terra de Midian, né, mas antes de vir para a Península do Sinai, porque eu não trouxe as imagens, né, hoje eu não trouxe, esqueci, mas aí na sua apostila tem
Então você vê a península do Sinai, está aí na página 1, e na parte inferior está essa região de Horebe, né, e o ponto lá onde está o Monte Sinai. Alguns acreditam que aí para a sua direita no mapa, né, esse lado do canto da direita no mapa aí, já é o... Vocês estão sem apostila, né? Hã? Ué, mas é só pegar a apostila, tem para todo mundo. Tem apostila aí atrás, gente? Traz aqui. Traz 2 para a gente. Mais alguém está sem? Então, a terra de Midian era ali na Arábia, então, passando ali no Mar Vermelho, né, tem 2 golfos. Tem o primeiro, que é onde houve a travessia, né, esse canal aqui do lado esquerdo, que está nesse mapinha aí, é onde houve a travessia do Mar Vermelho, o povo atravessou por aí. O outro golfo, né, é o de Acaba, que vai dividir, vai separar a península do Sinai da Arábia. Então, a região de Midian, ali do lado da Arábia. Então, Moisés teria que ter atravessado para cá, para poder chegar até o Monte Sinai. Essa região de Horebe, e especialmente no Monte Sinai, alguns estudiosos acreditam que essa região ela já era conhecida como morada de Deus. Por isso, assim, fala o monte de Deus, né? Que ali já era conhecido pelas pessoas, né, da antiguidade, como um lugar da morada de Deus. Se havia algum tipo de manifestação sobrenatural de Deus antes dessa ocasião, a Bíblia não nos relata, mas historiadores dizem que ali já era conhecido como morada de Deus. E por ser morada de Deus, os pastores eles tinham receio de ir até lá. Esses lugares sagrados, eles eram muito respeitados. Então, os pastores, os rebanhos, não iam normalmente para lá, até por temor de Deus, e, portanto, ali havia mais pasto na montanha. Hoje você vai lá e é só pedra, né? Não tem uma relva, não tem uma folhinha, não tem nada, não tem nenhuma vegetação. Mas isso há 3.500 anos atrás, praticamente, não era igual é hoje. Então, tinha vegetação. Não muita, é uma região árida, uma região desértica, mas mesmo no deserto existem sempre lugares onde são oásis no meio do deserto. E provavelmente ali havia realmente mais pasto, não teria por que Moisés levar os rebanhos para pastar naquele monte que só tem pedra hoje. Naquela época certamente tinha pasto e tinha arbustos também, né? Que a manifestação de Deus acontece num arbusto. Qual a razão de os pesquisadores acreditarem que o Monte Sinai é realmente na península do Sinai e não lá na Arábia, como alguns acreditam e defendem? É porque, primeiro, Deus disse que eles levariam 3 dias, né, o povo. Moisés falou: você vai lá buscar o povo e vai trazer para me adorar nesse lugar. O encontro que Deus tem com Moisés, fala assim: olha, você vai lá buscar o povo e traz eles para me adorar nesse lugar. E Moisés, quando ele vai e diz para Faraó que Deus queria que eles saíssem da terra do Egito e fossem adorá-lo, né, estaria a caminho de 3 dias. 3 dias, uma multidão de 2,5 milhões de pessoas, com homens, mulheres, crianças, rebanhos, não chegaria lá na terra de Midian, não chegaria lá na Arábia caminhando, nunca vai chegar lá, por mais rápido que eles pudessem ser, eles não chegariam lá em 3 dias. Então, mais em 3 dias eles chegariam ali no Monte Sinai. E uma outra questão também é que quando Deus ordena que Moisés ele retorne para o Egito, ele está em Midian, aliás, Deus fala com ele no Sinai, mas depois Moisés ele volta a Midian, vai até o seu sogro, né, o seu sogro o abençoa para que ele volte ao Egito, e Deus fala para Moisés que Arão viria encontrá-lo no caminho. E a Bíblia vai relatar que Arão ele sai do Egito em direção ao deserto para se encontrar com Moisés, e encontra com Moisés no monte de Deus.
no mesmo lugar onde Moisés havia tido encontro. Então, lá no Sinai é que Moisés e Arão se encontram. Então, também, Deus manda ele vir para o deserto. Arão não foi até a terra de Midian. Arão não foi até a Arábia para encontrar Moisés. Eles se encontram quando Moisés já está próximo do Egito, já está retornando, ele está chegando no Egito, mas lá pela metade do caminho, mais para frente até na metade do caminho, é que ele vai se encontrar com Arão, que vem ao seu encontro. Então, eu acho também, até por essas duas questões bíblicas, muito mais difícil que o Sinai seja lá na região da Arábia, ainda que tem muita gente que defenda isso, né? Mas a grande parte dos estudiosos acredita que o Sinai realmente é ali na península do Sinai. Tem algumas imagens aí na segunda folha, né, do que é hoje lá o Monte Sinai, que é completamente seco, né? Tem ali um mosteiro, né, um mosteiro ortodoxo que fica ali no pé do Monte Sinai. E deserto. Isso aqui lá de madrugada pode dar 0 graus e durante o dia 50. Então a variação térmica é altíssima. Eu lembro quando eu fui, sempre a subida no Monte Sinai ela é feita de madrugada, porque durante o dia é muito quente, então você precisa subir enquanto não tem sol. Então normalmente você sobe umas 2 horas da manhã, e aí quando é 6 horas da manhã você já tem que estar descendo, né? Na hora que o sol nasce, você já desce, porque quando você chega lá embaixo já está calor, né? Já está bem quente. Então você sobe de casaco, bastante casaco, porque faz bastante frio lá em cima, e daí quando você chega lá embaixo já está transpirando, está muito quente, né? Essa região desértica. Bom, o que acontece nessa aparição de Deus para Moisés? Deus está em silêncio durante esses 300 anos, e Deus aparece, né, numa forma de fogo, em um arbusto. Você lembra da passagem, né, que havia um fogo no arbusto e esse fogo não consumia o arbusto. Então, a manifestação de Deus como fogo é uma manifestação relativamente comum na Bíblia. Deus já havia se manifestado em fogo, por exemplo, na aliança que ele faz com Abraão. Lembra quando Deus faz a promessa para Abraão, e Abraão pergunta: Senhor, como é que eu vou saber que isso vai acontecer? Qual é a prova? E aí Deus manda Abraão pegar os animais, partir em 2 bandas, né, separar, e Deus passa entre os animais com uma coluna de fogo. Então aquilo ali é a aliança, né, o pacto que estava sendo feito entre Deus e Abraão. Então Deus já havia se manifestado em fogo. Daí no Monte Sinai, Deus desce também como uma coluna de fogo. E no tabernáculo, né, muitas vezes Deus se manifestou também como coluna de fogo. Então a aparição, a manifestação de Deus como fogo, ela de certa forma comum na Bíblia. E ela vai revelar algumas coisas a respeito de Deus. Para que serve fogo? O fogo queima, né? Mas o fogo também serve para purificação. Então você vai purificar o ouro, por exemplo. Então você vai submetê-lo, né, a fogo. E muitos materiais, eles são provados, ou eles são purificados, são aperfeiçoados através de altíssimas temperaturas, ou seja, precisa do fogo. E a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Tanto lá no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 4, 24, fala que Deus é fogo que consome. E o autor de Hebreus 12, 29, fala que Deus ele é um fogo consumidor. Em que sentido, né, é que Deus ele é um fogo consumidor? Imagina uma energia forte, uma fonte de energia muito forte. O Sol é uma fonte de energia bastante forte, né? Muito forte, poderosa. E nós não temos nenhum elemento, né, desenvolvido na Terra que pudesse chegar até o Sol. Algum material
que pudesse suportar a temperatura, se não me engano, a temperatura da superfície do Sol em torno de 3.000 graus. Eu não sei quem é que levou o termômetro lá para medir, mas dizem os cientistas que é algo, se não me engano, algo em torno de 3.000 graus Celsius a temperatura do Sol. Então, nós não temos nada que resiste a essa temperatura. Então, você pode ter qualquer roupa, né, qualquer equipamento, foguete, que chegando próximo dessa temperatura derrete. Quem é mais poderoso, né, o Sol ou Deus? Quem é mais fonte de poder? Deus. Né? Então, Deus, ele assim, a nossa carne não pode suportar a grandiosidade de Deus. Deus, ele é vamos falar assim, em termos, se a gente pudesse usar termos naturais, em termos naturais, Deus é a maior fonte de energia que existe no universo. Não existe nenhuma fonte de energia, de poder mais forte do que Deus. Uma energia nuclear, uma energia atômica não tenha a intensidade do poder que há no próprio Deus. Deus, ele é fonte de todo poder, ele é fonte de toda força, Deus é fonte de toda energia. Né? Então, qualquer coisa que se aproxime de Deus, precisa se aproximar de maneira adequada àquela fonte de poder que ele é. Se você chegar perto de um fogo, você vai se queimar. E ele fala assim, que a nossa carne não pode suportar na presença dele. A gente não, por isso só vamos poder nos aproximar dele com um corpo glorificado. Esse corpo, na presença de Deus, ele seria consumido, considerando Deus como uma fonte de fogo que consome, uma fonte de energia, uma fonte de poder. Chegou perto, né, a nossa carne imperfeita, né, cheia de fraqueza, de pecado, ela não resiste a esse poder, não resiste à santidade de Deus. É puro, né, e o fogo, ele é usado para purificar. Por isso é que Deus também fala quando Moisés ele vê aquela sarça, né, ou aquele arbusto pegando fogo e não consumindo, primeiro ele se atrai para aquilo, porque é natural, né? Fala, uai, que negócio é esse? Daí a curiosidade de Moisés já foi atraída para aquele negócio. Quando você vê depois, né, nós vamos ver isso depois, quando estivermos estudando o Êxodo, quando Deus ele vem com manifestação de glória no Monte Sinai, na entrega dos 10 mandamentos, o povo foge, a maior parte dos hebreus, eles fogem. Né? Existem tradições que falam assim, que eles chegaram a correr 30 quilômetros para longe do Sinai, fugindo da presença de Deus. Moisés já não, Moisés ele já queria presença. Moisés ele falou, eu vou subir o Sinai, eu vou lá encontrar Deus que está lá no Sinai. Né? O povo está fugindo para um lado e ele está indo para o outro lado. Então assim, a característica da atração que Moisés tinha por Deus era muito diferente do que o povo sentia por Deus. O povo sentia medo de Deus, né? E Moisés não, ele era atraído por Deus. E aí quando a primeira atração de Moisés é quando ele vê o arbusto, né, aquela sarça lá queimando, né, com fogo, uma chama, e ele não tem medo daquilo, mas ele quer se aproximar, até que Deus fala com ele. Quando ele vai se aproximar, e aí quando Deus fala, aí sim, aí entra o temor. Porque sempre que Deus fala, gera um tom de temor naquele que está ouvindo. Eu não sei se você já ouviu Deus falar com você, né, de maneira audível, mas primeira vez eu não fiquei com medo, primeira vez assim eu me senti recebido, que foi na minha conversão. Deus falou comigo no dia da minha conversão. Eu ouvi Deus falar assim, eu te recebo, meu filho, e num tom grave, né? Então para mim foi alegria quando eu vi primeira vez Deus falando comigo, mas já teve outras ocasiões em que Deus, quando ele falou assim, eu estremeci, né? Teve uma até relacionada também com fogo. Uma vez em Dourados, daí estava o Judson, vocês conhecem o Judson de Oliveira?
Homem de Deus tremendo, gente. O Judson ele não é um cantor. O Judson ele é um profeta que canta, né? E o Judson, assim, um profetão de Deus, profeta mesmo. E aí o Judson, ele ministrando um louvor, e ele começou a cantar, e ele começou a cantar uma canção que ele nunca tinha composto. Assim, na hora ele começou a fluir numa canção. Primeiro começaram um louvor, ele é muito espontâneo no louvor, né? Começaram um louvor com músicas já gravadas dele. Aí depois ele larga o violão, ele deita no chão, fica lá quase meia hora deitado no chão, né, chapando, enquanto os músicos estavam lá tocando, e ele estava lá deitado. E aí quando ele levanta, ele já levanta cantando uma canção que ele nunca tinha cantado. E aí, assim, uma letra inteira. E nessa canção ele falava sobre o sacerdócio de Jesus, né? Falando que Jesus é o sacerdote e que ele era a oferta. E pedindo assim, falou que ele queria ser como aroma suave, né, um incenso na mão do sacerdote. O que o sacerdote fazia no templo, né, lá no santo lugar? Ele pegava brasa do altar de incenso, colocava num incensário, né, colocava o incenso e fazia fumaça, fogo, né, que gerava ali uma fumaça com aroma agradável. Então, o sacerdote fazia isso, o incensário pendurado na mão, e ia ali. E o Judson, ele, naquela canção, ele falava que ele queria ser a oferta de sacrifício, ele queria ser o incenso, mas ele não falava só do incenso, ele falava do sacrifício e falava do incenso. Falava assim, olha, me balança entre as nações, né, estou na tua mão, faz o que o Senhor quer comigo. E aí eu entrei naquela unção, entrei naquele espírito, estava muito forte. E daí eu dizendo assim para Deus, falei, Deus, eu sei que eu não sou o melhor sacrifício, porque a Bíblia, quando fala de oferta de sacrifício a Deus, o sacrifício tem que ser puro, tem que ser santo, tem que ser perfeito. E eu dizendo assim, Senhor, eu não sou oferta perfeita, mas eu peço que o Senhor me receba como um sacrifício. E eu estava falando aquilo assim com sinceridade do meu coração. Daí de repente, quando eu estou num canto assim, encostado num PA, numa caixa lá, e falando com Deus essas coisas, e era uma unção tremenda, daí de repente Deus fala, e Deus, ele só entra assim, filho. Gente, quando você ouve Deus falar desse jeito, você treme nas bases. Daí ele pergunta assim, você sabe o que eu faço com meus sacrifícios? Pausadamente. Aí eu fiquei em silêncio, aí Deus fala assim, primeiro eu sangro, e depois eu queimo. Daí ele não falou mais nada, ou audivelmente, daí eu só entendi no meu espírito a sequência. Você pode suportar? Porque o que fazia com o sacrifício? O sacrifício, ele era levado ao altar, primeiro ele era sacrificado, o sangue dele era derramado, e depois ele era consumido pelo fogo. E eu aqui orando sem saber o que está orando, falo, Senhor, me recebe como sacrifício. Tá bom, então eu vou ter que te matar e te queimar, quer? Você aguenta? Né? Então Moisés, quando ele ouve Deus, né, e também lembra lá no Monte da Transfiguração, porque assim, eu acho até bem ousado, tem muita gente assim que trata Deus como brother, né? Como se fosse assim, estivesse tratando de igual para igual com Deus. Eu não acredito nesse nível, né, de tratativa com Deus, por ser Deus quem é Deus, né? Eu não vejo a possibilidade dessa tratativa de brother, né, com Deus. Deus é Deus, gente. Deus é Deus. E lembra lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus está lá, aparece Moisés e Elias, né? E Pedro, todo ousado, como sempre foi, Senhor, vamos criar aqui a religião das 3 tendas, né? Vai ser, nós vamos fazer aqui em cima desse monte, vai ser o nosso monte sagrado da nossa religião das 3 tendas aqui, né? Vamos fazer uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias, que um representava a lei e outros profetas. E aí quando Pedro todo oferecido, né? Daí Deus fala do céu. Quando Deus fala do céu, Pedro, ele cai como que morto.
Então, quando Deus fala de verdade, né, ele traz um ambiente de temor e de reverência. E aí é isso que acontece com Moisés. Quando Deus fala com Moisés, aí entra um temor. Daí entrou reverência. E Deus já começa a estabelecer para ele os protocolos. Falou, agora é o seguinte, é no meu protocolo, você agora entrou na minha área. E aí é do meu jeito. Primeira coisa, tira a sandália do teu pé. Que esse lugar aqui é santo. Aonde Deus se manifesta, o lugar é santo. Falando, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Você quer, né? Você quer se aproximar de mim? Então você vai seguir os meus protocolos. Você não vai fazer de qualquer maneira. E aí Moisés, então, ele tira as sandálias. Você conhece já a sequência da história. Deus vai dizer assim, ele vai se manifestar a Moisés dizendo assim, fala, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O Deus que estava quieto, né, há mais de 300 anos sem falar com o homem, volta a falar com o homem e escolhe Moisés. O que Deus está fazendo aqui? Ele está se auto-identificando, né, e se diferenciando dos falsos deuses, porque lembra que lá no Egito tinha muitos deuses. Moisés, ele cresceu dentro de um palácio onde tinha muitas imagens, né, do culto idólatra, muitas pinturas em todo o Egito, muita imagem de divindade, de todo tipo de divindade antiga, que remetiam lá para a religião, né, originária lá na Caldeia, né, que começou lá com Nimrod, com Semíramis, com Tamuz. Então toda aquela adoração pagã de falsos deuses, de divindades humanas, Moisés já conhecia tudo aquilo, todo esse contexto religioso, né, de falsos deuses, Moisés já conhecia. Agora Deus está falando assim, eu sou o Deus da sua família, né? E eu sou o único verdadeiro Deus. Ele vai começando agora a se manifestar e se fazer conhecido a Moisés. Quando Deus está falando assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, Deus está falando assim, eu sou o Deus do pacto, eu sou o Deus da aliança, porque todo o povo hebreu, ele conhecia a sua história, sabia assim que eles tinham uma aliança com o Deus de Abraão. Então falou, o Deus do pacto está aqui, né? O Deus da aliança com os patriarcas está aqui. E quando Deus ele se identifica dessa maneira, ele não apenas ele se mostra como o Deus do pacto, mas ele também se mostra como o Deus da promessa da libertação, porque o Deus do pacto, na aliança, lá em Gênesis capítulo 15, faz a promessa de que eles sairiam com 400 anos. E Moisés já está sem esperança. Ele já não estava mais imaginando como é que esse negócio ia acontecer. Aliás, já tinha passado 400 anos e o Deus do pacto não tinha feito ainda cumprimento da sua promessa. Então, de repente, sabe quando assim, acende a luz no meio da escuridão? Moisés, ele estava no escuro. E de repente a luz se acende e as coisas começam a clarear. E ele começa a enxergar coisas que ele já tinha ouvido, mas ele não tinha visto. Então é uma realidade de uma revelação de algo vivo que antes era somente um conto, que era somente uma tradição. E aí Deus fala para Moisés, falou, olha, eu tenho ouvido o clamor. O que o povo está fazendo lá no Egito? Começaram a clamar. E aí Deus vai lá, ouve o clamor do povo, e Deus está esperando. Quando o povo clama, agora Deus ouve aqui o clamor, olha, se atenta para a dificuldade deles, falou, vou resolver, espera aí. Daí ele vem aqui, Moisés, a parada é contigo, meu filho. Então Deus começa a se mover, a agir. Moisés está lá 40 anos, lá já esperando, sendo treinado, e Deus fala, fica aí. Quem sabe em 10 anos de treinamento já seria bom, né? Imagina, 10 anos cuidando de ovelha, não aprende, Eros? 10 anos é suficiente. Precisa ficar 40 anos para aprender? Não precisa, né? Dá trabalho, mas em 10 anos
seria suficiente. Em 10 anos estavam cumpridos os 400 anos. Ele precisou ficar 40 lá. Então Deus vem agora, se apresenta a Moisés, fala: olha, eu sou o Deus do pacto, né, dos seus antepassados, que também são dos antepassados dos seus irmãos que estão lá no Egito. Eu sou o Deus da promessa que ia tirá-los do Egito. Deus está fazendo as conexões, linkando as coisas. E Deus falou que eles iam sair dali, e eles iam para uma... Daí Deus também, Ele está dizendo assim, quando Deus está falando para Moisés, o que vem agora na mente de Moisés? Moisés, ele começa a lembrar de todas essas coisas. O que esse Deus do pacto disse? Que eles seriam uma grande nação, ou geração, uma grande multidão, mas são escravos. Mas Deus disse que eles seriam escravos, só que Deus também falou que eles iam lá para a terra de Canaã. E fala o nome dos povos, das nações que estavam habitando lá na terra de Canaã, e que Deus daria aquela terra à descendência de Abraão. Então todas essas coisas agora começam a vir na mente de Moisés. Imagina assim, a quantidade de informação que de repente Deus está ativando dentro dele. Deus está trazendo para fora, está desentulhando os poços, porque tem um poço entulhado ali dentro de Moisés. E Deus começa a desentulhar aquele poço, e aí a revelação vai vindo dentro de Moisés. Imagina como é que aquele negócio vem forte. O Deus do pacto se apresenta, o Deus da promessa se apresenta, é o Deus que prometeu a terra. Todas aquelas informações que ele tinha a respeito do passado, do que Deus havia feito com Abraão, com Isaac, com Jacó, como é que eles desceram para o Egito, agora de repente esse negócio já não é mais história, agora ele é vivo. Eu estou diante desse Deus. E Deus, ele não está só comunicando, Deus está ativando, porque onde Deus vem, né, isso gera algo novo. Então uma vida nova que surge dentro de Moisés. Moisés, ele está sendo agora transformado num novo homem. Aí em Êxodo, no capítulo 3, versículo 7 em diante, disse assim: e disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, que é uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. A gente lê um texto assim, mas para Moisés não era igual a gente ler o que a gente está lendo na Bíblia. É um negócio que está entrando dentro dele, está criando assim um rebuliço, né? A presença de Deus, a voz, Deus está falando. Ele está ouvindo, Deus está conversando com ele, o Criador dos céus e da terra. Está conversando com ele. Imagina quanta ativação isso vai gerando dentro daquele homem, que já está com 80 anos de idade e achou que não ia fazer mais nada da vida, além de cuidar de algumas poucas ovelhas do seu sogro. Deus está falando assim que ele ia livrar o povo. Fala: eu sou Deus que prometeu, e eu vou livrar. Só que logo na sequência, Deus já dá uma ordem para Moisés. No versículo 10 ele fala assim: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus está falando quem sou eu? Deus está dizendo: quem sou eu? E Moisés está diante desse Deus grandioso, de todas as suas promessas, todas as coisas do pacto, da terra prometida, da libertação. Agora Deus, ele não fala de si. Agora ele vira e fala para Moisés, fala: agora o negócio é contigo, meu filho. Falei: eu vou mandar você lá. Sabe quem é que vai lá livrar o povo? Sabe quem é que vai lá? Sabe quem é que vai lá para falar com o faraó? Eu não vou lá falar com o faraó. Eu estou falando com você, e você vai lá falar com o faraó. Ele falou: não, peraí. Aí já não dá, Deus. Aí já não dá. Né? Eu acredito no Senhor, mas ele não acreditava nele, ele acreditava em Deus, mas ele não confiava nele próprio. Deus está falando assim: Moisés, o que eu tenho que fazer
né? Eu vou fazer através das pessoas. O que Deus faz no mundo natural, Ele usa coisas naturais. O que Deus faz na humanidade, Ele usa homens. A maneira de Deus agir é assim, Ele, para realizar os seus propósitos na terra, Ele vai usar o homem na terra. Ele deu à terra o homem e mandou que o homem governasse. Deus, Ele respeita aquilo que Ele estabeleceu. Quem é que vai fazer a obra dEle na terra? Os homens. Quem que vai fazer a obra dEle nos céus? Os anjos. Ele criou os anjos lá nos céus para fazer a obra dEle lá. Criou o homem aqui na terra para poder fazer a obra aqui. Até mesmo para que a salvação pudesse nos alcançar, Jesus precisou se fazer homem. Jesus não podia vir como Deus ao mundo para nos salvar. Jesus precisou vir como homem. Porque Deus, Ele não faz, né, no lugar do homem aquilo que o homem precisa fazer. E Moisés agora está recebendo uma missão, uma incumbência, uma vocação espiritual, e ele, assim, já autodesprezado, ele já não acredita mais nele, né? Já não é mais aquele homem de 40 anos de idade, que liderava exército, que guerreava, que vencia os inimigos, e que matava o carrasco do seu povo, e que andava pelos palácios, e que era respeitado no Egito, e que era temido também por muitos no Egito. Agora não, agora ele acha-se totalmente incapaz. Fala, não, Deus, essa missão aí eu não dou conta, não tem jeito. Falei, eu não vou, eu não tenho como ir. Aí Deus precisa explicar para Moisés, fala, Moisés, você vai, só que não é você. Você que vai, mas não é você que vai, sou eu. Eu vou através de você. Então Deus está fazendo Moisés entender como é que Deus trabalha. Você vai, mas você vai em meu nome. Eu estou delegando a minha autoridade, e eu é que te capacito, eu que te ordeno, e eu que te capacito para fazer. Você não vai fazer sozinho. Eu vou com você. Só que você é a minha manifestação. Você é a minha mão, você é meu braço. Não é em seu nome, não se preocupe, porque você não tem isso. Então, quando é que Deus pode usar alguém? Quando não tem mais nome. Deus só pode me usar quando o meu nome já não é mais importante. Fala, olha, Moisés fala, quem sou eu? Fala, não, mas você não vai em seu nome. Você vai em meu nome. Como é que Davi venceu Golias? Olha, eu sou o Davi, aquele que foi ungido por Samuel para ser rei de Israel. Agora você vai enfrentar o futuro rei de Israel. Não. Falei, eu vou em nome de Deus. Do Deus de Israel. Do Deus dos exércitos. Falei, não vou contra você em meu nome. Então Deus, Ele não pode te usar no nome que você tem. Quando Deus Ele quer te usar, Ele vai te usar no nome dEle. Tem muita gente querendo, né, ser reconhecido, né, como homem de Deus e instrumento de Deus. Eu sou o canal do avivamento, eu sou um instrumento de Deus, né? Deus não faz isso, Deus não exalta homem. Ainda que tenha muita gente que queira, que busque, né, que goste disso, não é a maneira biblicamente de se dizer que Deus age. Deus não faz isso. Deus, Ele exalta o próprio nome dEle. Deus ele precisa, para nos usar, Ele precisa primeiro nos matar, né? O seu eu precisa morrer, você precisa sumir, você precisa deixar de ser quem você era, para que Ele possa ser, que eu diminua e que Ele cresça, né? Que eu morra para que Ele viva. É assim. Então, ao revelar-se a Moisés, Deus fala assim, olha, você não vai em meu nome, mas quem é? Em nome de quem eu vou então, Deus? O que eu vou dizer lá para o povo? Deus, ele se manifesta e fala assim, olha, eu sou o que sou. E o verbo aqui, o nome de Deus aqui em hebraico, tanto ele tem o sentido assim, eu sou, como eu serei. Então, eu sou o que sou, eu serei o que serei. Em muitas traduções, e principalmente as traduções do hebraico, né, você pega na Taná, eu acho que na Taná em português, se não me engano, ela está em eu serei o que serei.
A maior parte dos textos traduzidos para o português, você vai achar eu sou o que sou. Mas quando você pega os textos dos judeus, na maior parte deles está eu serei o que serei. Eles usam o outro sentido que pode ser traduzido tanto de uma maneira como da outra. As duas estão corretas. Cabem os dois sentidos na tradução dessa palavra. Quando Deus está falando assim, eu sou o que eu sou, eu serei o que serei, Deus está dizendo assim, eu sou o que eu quero. Deus está expressando a sua onipotência. Fala, não tem limites para mim. Eu não estou restrito a coisa nenhuma. Eu posso ser o que eu quiser ser. E eu sou. Lembra quem é que usa essa expressão depois no Novo Testamento? Lembra quando Jesus está lá no Getsêmani e vem os soldados do templo para prender Jesus. E daí Judas é que dá o beijo da traição em Jesus. E quando os soldados perguntam se é ele, qual é a resposta de Jesus? O que Jesus responde lá? Eu sou. Jesus ele vai lá responder eu sou, e quando ele responde eu sou, e o que acontece? Os soldados caíram no chão. Lembram disso? Lá no Getsêmani, né? Eles caíram quando Jesus ele se manifesta como o eu sou. É a mesma manifestação, né, que Deus está mostrando aqui para Moisés. Jesus está dizendo depois lá no Novo Testamento, eu sou. E quando ele se manifesta como eu sou, todos caíram ali no chão. Depois levantaram e levaram Jesus preso, mas na manifestação dele, eles caíram diante dessa representação divina, né, que fala a respeito da sua onipotência. Ele fala assim a respeito também do nome eterno. Depois Deus vai falar assim, qual é o nome dele, né? Fala o nome eterno dele, que as gerações após gerações deveriam conhecê-lo como Yahvé. E ali no hebraico são 4 letras, né? Um tetagrama, sem as vogais, e que, na verdade, a gente nem sabe mais a pronúncia disso, porque Deus ele mandou ter zelo em relação a esse nome, o nome de família de Deus, Jeová, Yahvé, que os judeus eles perderam a pronúncia desse nome. Ele não tem vogal, né? Só tem consoantes, e eles levaram a sério a ordenança de Deus, do zelo pelo nome dele, porque Deus mandou assim, falou, olha, lá em Êxodo capítulo 20, no versículo 7, fala, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então aí o Senhor é Yahvé, ou seja, é a palavra de 4 letras, é um tetagrama. E o judeu ele levou isso tanto a sério que não apenas não pronunciou mais o nome de Deus, mas lembra que quem fazia cópia da Torá eram os escribas, né? Então a cópia manual da Torá, sempre que o escriba ele estava fazendo uma cópia, né? Ele está lá com os rolos, os pergaminhos, fazendo a cópia. E quando ele chegava diante do tetagrama, do nome de Deus, antes de escrever o nome de Deus, ele se levantava, ele se purificava, fazia o procedimento de purificação, do banho de purificação, e aí ele voltava. Como é que chama mesmo, Henrique? Banho da purificação é mikvah. E ele ia lá, fazia o mikvah, fazia a purificação, ele voltava e escrevia o nome de Deus, né, o tetagrama, e continuava escrevendo. Daí ali na linha seguinte aparecia o nome de Deus novamente, como aqui no versículo 7, né, de Êxodo 20, aparece 2 vezes. Então ele escreveu a primeira vez, ele fez o mikvah para escrever a primeira vez, continuou escrevendo. Na hora de escrever de novo, ele ia lá e fazia o mikvah de novo. Ia lá, se purificava de novo, por reverência, né, ao nome de Deus. Ele entendeu, falou, não posso tratar isso de maneira vã. Quando a gente fala Deus, Deus é uma expressão comum, né?
Então, a Bíblia ela vai muitas vezes usar Deus como Elohim, por exemplo. Então, está falando a respeito de uma divindade. Se a gente estivesse usando o nome de Deus, a gente estaria bem complicado, gente. Porque Deus não mudou e o nome dele não se tornou algo vulgar. O nome de Deus não pode ser vulgarizado. O nome de Deus não pode ser tratado de qualquer maneira. O judeu até hoje, tanto o ortodoxo como o messiânico, eles têm reverência pelo nome pessoal de Deus. Até para escrever Deus, não no tetagrama, não no nome de Deus, eles nem escrevem Deus, eles escrevem Dus, Então, nem a palavra que não é o nome, eles têm zelo para falar a respeito de Deus. Deus mandou ter zelo por aquele nome, E a gente não deveria nem a palavra Deus usar de qualquer jeito, Às vezes a gente usa na nossa linguagem do dia a dia, na brincadeira, e Deus isso, Deus aquilo, fica falando um monte de coisa de Deus, ainda que não seja o nome, a gente usa, Deus de uma maneira vã. E nós não devemos usar nenhuma menção, não é só o nome, mas nós não devemos fazer menções vãs de Deus. A gente tem que ter entendimento de quem Ele é e ter reverência a respeito disso. Deus já havia preparado o coração do povo lá. Quando o povo clama, Deus já começa a preparar aquele povo. E agora Deus ele está preparando Moisés. Falou, o povo eu já estou preparando lá. Agora, Moisés, eu vim aqui para preparar você. E Moisés ele precisava crer naquilo que Deus estava fazendo para poder cumprir. Moisés tentou demover Deus dessa vocação, desse chamado, de várias maneiras, até que Deus ele se irou. Deus ele se enfureceu com Moisés, e quando Deus se irou por causa da teimosia de Moisés, aí Moisés ele não resistiu mais a Deus, e ele aceitou a missão, mas Moisés ainda tinha dito assim, olha, envia quem o Senhor tem que enviar. Lembra que Arão era mais velho do que Moisés. Alguns comentaristas acreditam que Moisés estivesse falando a respeito de Arão, talvez por ser o irmão mais velho. Fala, olha, eu não sou mais velho, manda meu irmão então. Ou então, talvez ele pudesse estar falando do próprio Messias. Envia quem o Senhor tem que enviar, já fazendo uma menção do Messias, que também já era uma promessa para o povo de Deus. Mas, enfim, Deus ele se ira com Moisés. Moisés aceita a missão, mas aí houve alguma coisa que talvez, eu não posso afirmar com maneira absolutamente segura, mas talvez, e alguns comentaristas bíblicos acreditam nisso, o sacerdócio, ele deveria talvez ser de Moisés. E nesse momento, porque todas as vezes que Deus se ira, na Bíblia, todas as vezes que Deus se ira, acontece alguma coisa. Algum dano tem. Então alguém vai perder alguma coisa porque Deus se irou. Então tem uma punição. O que é que causou a ira de Deus? Aquilo que causa a ira de Deus gera alguma forma de punição. E aí, aparentemente, não houve uma punição, mas alguns acreditam sim que houve. Qual punição? Moisés perdeu a linhagem sacerdotal, que poderia ser dele ali, e foi passada a Arão. Porque Deus delega, então, fala, olha, quando ele fala assim, eu não sei falar, sou gago. Daí Deus fala, não, mas o Arão sabe falar e o Arão vai falar, ele vai ser seu porta-voz. Eu vou falar com você, você vai falar com Arão, e Arão vai ser seu porta-voz, então. E o sacerdócio passa para Arão. Os coens, os sacerdotes de Israel, são descendentes de Arão e não descendentes de Moisés. A linhagem sacerdotal, a linhagem sagrada do sacerdócio em Israel, descende de Arão. Alguns acreditam que deveria descender de Moisés, e por causa dessa rebeldia de Moisés, Deus delegou, então, esse sacerdócio para Arão. Não tenho certeza, mas
faz sentido dentro do contexto bíblico da maneira que Deus age. Enquanto Deus está trabalhando o coração do povo, está trabalhando Moisés, Deus também está trabalhando Faraó. E o que Deus faz com Faraó? Endurece ainda mais o coração dele. Por que Deus endurece o coração de Faraó, gente? Não era tão mais fácil ir lá e amolecer o coração de Faraó, né? Transformar aquele homem duro num cara sedoso, amável, que compreendesse, abençoasse, liberasse, falaram: vocês serviram a gente, agora vocês podem ir, né? Vários fatores têm implicação aqui. Um deles é a mão de obra do Egito. Faraó não quer perder a mão de obra, de graça. São escravos, trabalham pela comida. Fala, então, é a nossa mão de obra, e não só Faraó, mas todos os egípcios, a empregada doméstica, o jardineiro, né, o criador, tudo era o judeu que fazia. Então o Egito ia ficar sem trabalhador, só ia ter patrão e não ia mais ter empregado. Então não tinha como manter uma nação sem os empregados. Ele fala: não tem como mandar embora esse povo, eu preciso deles aqui. Mas existe um fator muito mais importante, além dessa questão, né, de Faraó não aceitar que perdesse seus trabalhadores. A motivação deles saírem era para que eles fossem adorar a Deus. E como é que Faraó vai falar assim: eu vou liberar vocês para ir adorar um Deus que eu nem conheço? Eu não conheço o Deus de vocês. Que história é essa desse Deus aí, Deus de Abraão? Não conheço. Os deuses do Egito eram outros deuses. Eu vou liberar o povo para ir adorar um outro Deus que eu não conheço. E ele era religioso. Então, Faraó, do ponto de vista natural, ele não faria isso. Mas Deus tinha uma outra motivação para endurecer o coração de Faraó. E Deus já avisa Moisés, falou: eu endureci o coração de Faraó. Você vai lá, vai falar para ele libertar o povo, e ele não vai libertar porque eu endureci o coração dele. Tem as questões naturais, mas tem um endurecimento espiritual também. E por que tem que ter um endurecimento espiritual? Porque o Egito não havia sido punido pelas coisas que fizeram no passado. Tanto pelo serviço escravo, né, por ter maltratado a descendência de Abraão, havia uma punição para isso, também por terem matado os filhos dos judeus, né, os meninos que nasciam, eles mataram, e milhares de meninos foram assassinados, e esse sangue ainda estava clamando pela vingança. Então Deus ainda não havia vingado o seu povo. Então Deus precisava endurecer Faraó. Falou: eu vou endurecer ele até o limite. Sabe quando? Eu vou endurecer ele até chegar no momento de eu matar também os primogênitos dele, porque precisa vingança. Então eu vou submeter o Egito a uma prestação de contas por toda a maldade. E para fazer isso, então Deus vai dizer 10 pragas. Semana que vem a gente vai ter lição sobre as 10 pragas, o que é que Deus faz nessas 10 pragas. E Deus está julgando o Egito, né, com aquelas sentenças. Então Deus vai liberando assim 10 sentenças. Vai julgando os deuses do Egito também, naquelas sentenças que Deus está liberando, né, aquelas punições que Deus está liberando sobre o Egito. E há uma outra razão também espiritual para que Deus endurecesse o coração de Faraó, é porque Deus havia dito que eles iam sair do Egito com manifestação de poder e riqueza. O que está acontecendo no resto do mundo? Isso é importante. Idolatria, falsos deuses. Cada nação tem o seu Deus. O Egito tinha os seus deuses, lá em Jericó tinha o seu Deus. O Jericó era o centro da adoração à lua, não exclusivamente a um Deus, eram politeístas. Os povos cananeus, cada um tinha os seus deuses, muitos deuses. Baal era o principal deus adorado em toda a região de Canaã, mas tinham muitos outros falsos deuses sendo adorados. E Deus está querendo se manifestar como o verdadeiro Deus. E o Egito é a grande potência mundial, com muitos falsos deuses sendo adorados ali, e o poderio de cada povo era muito atribuído aos deuses que eles adoravam. Então,
Quanto maior o Deus, maior o poder do povo. Então você vai ver isso nas guerras, depois que vão acontecer lá para frente na história de Israel. Então cada nação que guerreia, que invade, que luta, eles estão lutando em nome dos seus deuses. Falou, olha, o nosso Deus nos deu a vitória, o nosso Deus, isso você vai ver os hebreus também. Então Deus está querendo mostrar para o mundo quem é Ele. Porque quando Ele derrota, né, o Egito, e faz o povo sair da maneira maravilhosa como saiu, Deus está mostrando quem Ele é. Para quem? Não agora para os hebreus, está mostrando para o mundo. Quando o povo hebreu está chegando lá em Canaã, o que o povo de Canaã já sabe? O Deus dos hebreus, né, derrotou o Egito, que era a grande potência mundial. E eles saíram lá com maravilhas, milagres, atravessaram o Mar Morto. O Deus dos hebreus mandou lá 10 pragas contra o Egito, né? Então está todo mundo com medo do Deus dos hebreus, porque Deus está querendo falar ao mundo, um mundo politeísta, adorador de falsos deuses. Deus está se manifestando através do povo dele ao mundo todo. Quem é Deus? Quem é o Deus de Israel? Deus queria se fazer conhecido no planeta, porque lá em Babel começa a mudança de o homem não querer mais o Deus criador e querer outros deuses. E Deus agora ele começa a se manifestar também para o resto de todo o planeta. Hoje Deus é conhecido como o Deus que fez o povo hebreu atravessar o Mar Vermelho. O mundo todo sabe disso. A história, né? O mundo todo já viu os filmes a respeito da travessia do Mar Vermelho, de como é que Deus libertou o povo das 10 pragas, esse tipo de coisa aí. Moisés, antes de sair, o que vai acontecer agora com Moisés? Moisés, existe uma semelhança entre Moisés e Jacó em muitos aspectos das vidas deles. Jacó fugiu, né, para salvar sua própria pele, e vai para a terra dos seus parentes, lá em Harã. Moisés também agora ele foge do Egito para salvar a sua própria pele, né, para sobrevivência. Ambos fogem sem nada. Ambos têm um encontro num poço. Jacó tem um encontro, né, com as filhas de Labão lá no poço, e Moisés também tem um encontro com as filhas de Jetro lá no poço. Ambos livram as filhas, né, do seu próximo sogro, de outros pastores, de homens rudes, que vinham ali também no poço para dar de beber aos seus rebanhos. Tanto acontece com Jacó, como acontece com Moisés, né? E lembra assim que quando Moisés livra, Moisés ele tinha assumido toda a personalidade do Egito, porque quando Jetro pergunta para as filhas, né, fala, quem é que libertou? Foi um egípcio, porque Moisés ele não parecia um hebreu, parecia um egípcio, né? Então eles têm uma trajetória muito parecida. Daí Jacó se casa com a moça que ele encontrou no poço. Moisés também se casa com a moça que ele encontrou no poço, que livrou dos homens rudes, dos outros pastores. Jacó cuida dos rebanhos de Labão, Moisés cuida dos rebanhos de Jetro. Então a história é bem parecida, só que numa coisa eles diferenciam bastante. Jacó, depois de 20 anos, ele volta para a terra, e ele volta rico. Ele enriqueceu, Deus o prosperou, Deus o enriqueceu. Moisés volta depois de 40 anos, sem nada. Não enriqueceu, não ganhou nada, porque Deus tinha propósitos diferentes para Jacó e para Moisés. Moisés ele é um levita, né? Jacó é o cara que ele é um patriarca, ele está gerando uma nação. Moisés é um pastor. Para você gerar uma nação, você precisa de muitas coisas. Para você ser um pastor, você não precisa de nada. Precisa de um cajado. E a única coisa que Moisés tem, quando ele volta para o Egito, é exatamente aquilo que Jacó tinha quando saiu para Harã. Quando Jacó ele sai, ele só leva um cajado. E quando Moisés volta, ele só volta com um cajado. Só que com esse cajado que Deus dá para ele, é o cajado com o qual ele vai realizar um monte de milagres, gente. Ele não precisava de dinheiro.
Ele não precisava de propriedades, ele não precisava de bens. Então, existem coisas que você não precisa de dinheiro para fazer. Aliás, o dinheiro pode até atrapalhar, né? Determinado chamado na vida de uma pessoa, o dinheiro, em vez de ajudar, atrapalha, porque acaba envolvendo a pessoa. Jacó teve muito contratempo na vida dele por causa de dinheiro. A disputa dele com o sogro dele, né, foi em relação ao quem é dono do quê. E Moisés não teve esse problema, ele estava desapegado. Ele não estava brigando com o sogro por causa de coisa, ele não estava interessado em coisa, né? E esse era o coração que Deus precisava para poder trabalhar nele, né? O desapego. Ele trabalhou 40 anos, fazendo a mesma coisa que Jacó fazia. Deus podia ter prosperado ele, não podia? Deus podia ter enriquecido ele 2 vezes mais do que Jacó. Mas Deus não quis enriquecer ele, porque para fazer o que ele precisava fazer, ele não precisava de dinheiro. Ele não tinha que ficar cuidando de um monte de coisa, de um monte de rebanho, um monte de propriedade, um monte de bem, um monte de coisa. Não, falou, não, você vai cuidar do meu rebanho, você vai cuidar de gente. E para cuidar de gente, você não precisa de dinheiro. Deixa que o dinheiro eu vou dar para os outros, né? Tem lá todas as tribos, eu vou levantar aqueles que vão sustentar a obra. Você não precisa ter, né? Esse é um princípio que Deus vai usar depois com o sacerdócio. No regresso, vamos encerrar isso aqui com o regresso de Moisés para o Egito. Moisés ele está voltando, né? Aceitou a ordem de Deus. Tem aquele episódio lá que Deus tenta matar Moisés porque ele não havia circuncidado o seu filho mais novo, né? Tinha Gerson e Eliezer, e ele não havia circuncidado. Daí a esposa, né, de Moisés vai lá e faz a circuncisão do filho, né? Porque Moisés estava preocupado com a hospedagem da família, algumas coisas que ele está levando a mulher e 2 filhos, e aquilo que era fundamental de circuncidar, ele não havia feito com o filho dele. Então Deus quase que mata Moisés, porque assim, você não pode, porque você tem um chamado, você não pode agir do jeito que você quer. Eu sou o chamado, eu sou o Moisés de Deus, eu sou o libertador. Isso não eximia ele de cumprir as obrigações dele. A circuncisão era uma obrigação para todo judeu. Falei, por que ele não fez? Deus não precisava falar com ele. Deus não precisou dizer para ele lá no Monte Sinai, não falou, olha, Moisés, vai lá e circuncida seu filho. Deus já tinha dito para Abraão que todo descendente de Abraão tinha que ser circuncidado. E por que ele está em desobediência? Quase que o libertador morre ainda no meio do caminho. Agora, Moisés ele tem uma ordem para voltar, ele conversa com o seu sogro, e isso é importante, gente, princípio. Deus falou com Moisés, ele tem uma palavra de Deus, ele não podia simplesmente pegar sua mulher, fazer igual Jacó e sair escondido do sogro. Não conto para o sogro, né? Vou fugir. 3 dias depois, o sogro vai descobrir que eu já estou no meio do caminho, então vai ficar difícil para ele me alcançar. Jacó fez assim, saiu escondido. Moisés não, ele conversa com o sogro. O sogro é o seguinte, a situação é essa e essa, e eu preciso voltar para cumprir, né, a minha missão. E o que Jetro faz? Abençoa. Princípio de bênção. Princípio de bênção. Mesmo que você tenha uma palavra de Deus, Deus ele estabeleceu alguns princípios. E Deus estabeleceu princípios, por exemplo, o princípio da bênção. Bênção dos pais, bênção das autoridades, né? Deus estabeleceu hierarquia. Deus não bagunça essas coisas para cumprir os seus propósitos. Ele trabalha dentro das regras que ele próprio criou. Então Moisés ele tinha uma palavra de Deus, mas ele tinha princípio. Ele vai pedir a bênção do sogro. Está corretíssimo, né? Deus continua trabalhando desse jeito. Quando Deus me chamou e mandou começar a arte de justiça, eu estava lá na Igreja Batista. Eu tinha uma palavra de Deus, claríssima, mas eu não saí da igreja de qualquer jeito. Eu fui lá, conversei com os pastores, conversei com o pastor presidente, com o pastor vice-presidente, com todos os pastores. Na época tinham 7 pastores, eu fui em todos os pastores contar, né, o que Deus estava falando comigo,
né, e pedi a bênção para cada um deles. E todos eles me abençoaram individualmente. Eu pedi a bênção de cada um. Falei, eu quero sua bênção, quero sua bênção. Podia ter, falei, não, Deus já me abençoou, então não preciso dar satisfação ao homem. Né? Não tem que dar satisfação ao homem, vou dar satisfação a Deus. Não, falei, não é assim. Então já fiz com o presidente. Falei, não, para mim não basta eu falar com o presidente, eu vou falar com todos os pastores, porque eu quero ser abençoado por todos eles. E todos eles abençoaram. Né? Então isso aí prosperou, né, o caminho quando a gente começou o ministério debaixo de princípios. Uma coisa aqui interessante para a gente encerrar. Fala que Moisés, ele pegou a esposa, os filhos e montou eles num burro. E tomou o seu cajado e seguiram para o Egito. Esse versículo, ele tem uma coisa que me chamou a atenção. Porque os comentaristas judeus, eles chamam esse burro de o burro famoso. Né? Se procurar aí, burro famoso, eles vão fazer menção a esse burro. Para os judeus, né? Para os antigos rabinos, para os sábios, e lógico, os atuais continuam dentro da mesma compreensão dos antigos. Né? Então, por exemplo, Rashi e outros, né, sábios antigos de Israel, falam que esse burro é o burro que Abraão preparou quando foi levar Isaac para o sacrifício. E que é o mesmo burro mencionado lá em Zacarias 9:9, que é o burro que o Messias vai entrar em Jerusalém. Ou seja, é um burro que não morre, um burro milenar. E alguns comentaristas também dizem que esse burro ele foi gerado no 6º dia da criação, que o dia que Deus criou o homem, também criou esse burro. Então, é possível, Deus pode fazer todas as coisas, gente. Né? Parece algo absurdo, né? Mas para Deus não existe nada absurdo. Então o judeu ele acredita que no 6º dia da criação Deus criou um burro específico, e esse burro é o burro que depois Abraão preparou quando levou Isaac para o sacrifício, é o burro que levou Moisés de volta para o Egito, e é o burro que levaria o Messias, né, a entrar em Jerusalém, conforme está profetizado em Zacarias 9:9. Né? E todos os comentaristas judeus eles vão falar a mesma coisa, vão falar a respeito do burro famoso. Então, assim, a gente tem muita coisa para aprender com eles, mas você não pode tomar como revelada a palavra deles, porque é uma tremenda de uma bobagem. Por que é uma tremenda de uma bobagem? Né? Eu vou dar alguns fatores. Por exemplo, o próprio Zacarias fala que burro, né, é um filho de uma burra, de uma jumenta. Então ele não poderia ter sido criado lá no 6º dia, porque ele tem filho. Quando Jesus manda os discípulos irem buscar o burrinho, no qual ele montaria para fazer a entrada triunfal em Jerusalém, o burrinho estava amarrado aonde? Junto da sua mãe. Então não foi criado, ele foi gerado. O burro que Jesus montou, ele tinha uma mãe. Ele não foi criado lá no 6º dia, ele estava junto da sua mãe. Então não é um burro criado, é um burro gerado dentro de um ventre de uma jumenta. E Jesus também falou assim, que ele é um jumento que nunca tinha sido montado. Então não pode ser o mesmo. Né? Como é que Moisés colocou a esposa e os filhos em cima do jumento lá, e Jesus fala assim, que aquele burrinho nunca tinha sido montado. Aquele do qual Zacarias 9:9 fala, é o burrinho que nós temos no Evangelho, que Jesus monta nele e entra em Jerusalém na sua entrada triunfal. Né? Então, assim, eu amo os comentários judeus, aprendo muito com eles, mas não é revelação, tá, gente? O que eles dizem não pode ser tratado como verdade absoluta. Por exemplo, nesse caso aqui, falar uma coisa inverídica, não é real. Né? Então não serve para a gente tomar isso como verdadeiro. Serve de referência e a gente aprende bastante, mas não é algo revelado. Quando Moisés ele chega no Egito, tudo aquilo que Deus havia dito para ele acontece exatamente como havia sido anunciado por Deus. Deus manda que ele faça os milagres diante do povo dele. Quais milagres? Ele pega a vara e ele
coloca a vara no chão e ela se torna numa serpente. Deus também deu um outro sinal para Moisés, o da lepra. Colocava a mão, Moisés falou, olha, põe sua vara no chão, né? É uma serpente, pega ela de volta, se torna um cajado de novo. Falou, quer outro sinal? Não, ainda é pouco, bota sua mão dentro da sua roupa, tira, está com lepra, bota de novo, tira, está sem lepra. Se ainda não crerem, vai lá, pega a água, joga ela no chão e ela vai se tornar em sangue. Então Deus manda com que Moisés, e aí ele já está falando a respeito daquilo que Deus faria lá no Egito, né, da água ser transformada em sangue. Moisés, ele vai, conta para Arão, mostra para Arão aquilo que Deus tinha dito para ele, junta os anciãos e ele pratica aqueles milagres diante dos anciãos. Os anciãos creram e aí então agora o povo está unido e na semana que vem, capítulo 5 de Êxodo, a gente começa a ver o que é que Deus vai fazer para frente, né, para libertar o povo. Amém? Perguntas, comentários, contribuições? Ninguém tem nada a dizer? Fala, Henrique. Hã? Pode, ali, ó. Samuel vai falar. Pastor, sobre aquele episódio que Moisés, pastoreando, vai até o Monte Horebe, é curioso a ousadia dele, né? A minha pergunta é se realmente foi a ousadia dele de estar indo lá, de uma intimidade que ele já tinha com Deus e de achar que podia pastar lá, levar os rebanhos para pastar lá, ou se era desconhecimento, né? Essa é a pergunta. Bom, com certeza já havia o propósito de Deus. Então Deus motivou Moisés, né, a fazer aquilo mesmo de maneira inconsciente, não há dúvida. Agora, do ponto de vista natural, eu acho que teve um pouco das duas coisas, né? O Moisés, ele era corajoso, gente. Moisés, ele não era um cara covarde. Ele está agora com 80 anos, mas ele já foi um guerreiro, né? A natureza dele, ele era um cara ousado, ele era um cara diferenciado de todos os outros. Então, ele não tinha um padrão de comportamento igual aos outros. Se os outros tinham medo daquele lugar, se os outros pastores tinham medo daquele lugar, Moisés é um cara diferente. O Moisés é um cara muito mais destemido. E também é um cara muito mais curioso, né? São características que você vai ver na personalidade desse grande homem de Deus. Ele é destemido, ele é disposto, né, a coisas novas, ao desconhecido. Então, acho que isso já fazia parte do caráter, da natureza, do jeito dele ser, mas que Deus o conduziu para lá, Deus também o conduziu. Acho que é a somatória de todas essas coisas. Mais alguém? Pergunta nenhuma, gente? Deixa eu perguntar lá, depois traz aqui. Pastor, eu queria saber, porque quando eu estive no Monte Sinai, depois que nós descemos, os guias mostraram do outro lado, que para mim era o Monte Horebe, onde tinha o bezerro de ouro. Então eu nunca imaginei que o Monte Horebe era toda a região, ou eu estou confundindo, onde era o outro monte, perto do Monte Sinai, era o monte onde tinha, não sei se o senhor já foi lá, tinha esculpido o bezerro de ouro, assim, que eles mostraram. Ali tem um segundo monte que não há consenso, porque isso aqui é geografia antiga, né? Então a geografia dos nossos dias não é igual à geografia. Traz o microfone aqui. Pois é. Então tem dois montes, tem o Monte Sinai, que é o pico mais alto, tem um outro próximo que alguns acham que o Monte Horebe seria aquele outro. Mas a maior parte dos comentaristas acreditam que Horebe é o conjunto, né? É o conjunto de montanhas que tem ali naquela região. E existem outros que acreditam que Horebe e Sinai são sinônimos do mesmo monte. Então você tem três correntes, né, que tratam de geografia, né? É o mesmo monte, Sinai e Horebe é uma coisa só.
Sinai é um, Horebe é outro, ou Horebe é aquela cadeia de montanhas e Sinai é o pico mais alto daquela cadeia de montanhas. Você trabalha com as 3 correntes, né, que não dá para a gente ter certeza em nenhuma delas. Alguma pergunta mais, gente? Está tudo claro? Tudo facinho, né? Essa parte é mais fácil do que em Gênesis. Gênesis tem os negócios mais esquisitos, né? Tem os trem estranhos lá, principalmente antes do dilúvio. E depois também na Torre de Babel tem uns negócios muito estranhos ali. Amém? Então, semana que vem, né, a lição é sobre as 10 pragas, né? Que Deus está... que Deus está fazendo através dessas pragas? Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo gostoso que temos aqui, o clima agradável, e também, Senhor, podermos meditar, aprender, estudar a Tua Palavra. Nós precisamos, Senhor Deus, do conhecimento para termos a compreensão. Então, pedimos que o Senhor nos acrescente entendimento e compreensão revelada da Tua Palavra, de maneira que nós possamos traduzir em coisas práticas. Senhor, eu sei que são histórias antigas, mas são histórias que tratam do Teu princípio, como o Senhor move, como o Senhor age, como o Senhor faz, de homens, mulheres que foram usados pelo Senhor, no que eles acertaram, no que eles erraram, e são exemplos, Senhor, não apenas para a gente conhecer as suas histórias, mas para que nós possamos aprender deles, aprender com eles, como, Senhor, nós podemos viver, Senhor Deus, numa dimensão de fé. Moisés foi tido como um dos homens, Senhor Deus, da fé, na galeria da fé, Senhor Deus. Ele creu, e ele não buscou as coisas do palácio, ele buscou as coisas eternas, coisas mais gloriosas. Ele não se preocupou com bens, ele não brigou por causa de dinheiro. Senhor, Moisés queria o Senhor. Mais do que qualquer outra coisa, ele queria o Senhor. E é isso que nós queremos que o Senhor coloque em nosso coração também, um coração de servo, um coração de cuidado com outras pessoas, um coração de entrega, um coração de renúncia, um coração de busca pela intimidade e de viver uma vida justa com o Senhor. É isso que nós pedimos. Faz em nós, Senhor Deus, servos como Moisés. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, gente. Até mais tarde no culto das 18 horas.